Olá, é um prazer estar com você que acompanha a Gazeta do Povo e é com muita alegria que eu, André Oliano, trago mais um episódio do Cátedra Jurídica, um programa que vai trazer os temas do mundo do direito com a finalidade de divulgar boa produção científica no âmbito jurídico. Aqui vamos sempre contar com entrevistados de renome para falar sobre pautas de relevância na temática do direito e dentro de um viés estritamente acadêmico. Hoje vamos falar especificamente de um dos autores mais importantes do século XX. Quem já passou por um corredor de uma faculdade de direito sabe que esse nome é incontornável e que para ganhar o diploma você tem que ler algumas, se não muitas páginas desse cara. Vamos falar de Ronald Dworkin. Um assunto tão importante merece um convidado à altura, por isso trouxemos o professor Ronaldo Porto Macedo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Então, apresentando o professor Ronaldo, ele se formou em Direito em 1985 pela USP, onde também se formou em Ciências Sociais em 1987. Na universidade, ele é hoje professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Ele foi professor de Filosofia Política, também Ética e Teoria do Direito na FGV, professor na Goethe University, na Alemanha, Visiting Scholar em Harvard e Visiting Researcher em Yale. Também fez seu pós-doutoramento no King's College, em Londres, onde também foi professor no Centro de Estudos Legais. Para finalizar, foi professor convidado na Universidade Nacional de Singapura e na Universidade de Miami. Além da vida acadêmica, ele também teve uma intensa vida profissional. Então, o professor Ronaldo Porto Macedo Júnior também é procurador de justiça aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo. Depois de ter lançado uma primeira obra sobre Dworkin, chamada Do Xadrez à Cortesia, Dworkin, a Teoria do Direito Contemporânea, que foi uma tese que ele defendeu na USP, ele resolveu aprofundar, ou seguir nos seus estudos, e lançou, então, essa nova obra, Ronald Dworkin e a Teoria do Direito, o Direito em Desacordo, que será basicamente o tema aqui da nossa conversa. Maravilha. Então, vamos lá, professor. Vamos passar aqui para as perguntas. Então, uma primeira pergunta que eu, assim, um primeiro comentário que eu solicitaria seria um pouco biográfico, para quem não está tão familiarizado com Ronald Dworkin. Se o senhor puder dizer assim para a gente um pouquinho da biografia dele e falar um pouquinho como que ele se colocou no debate, então com quem que ele estava debatendo, a quem que ele estava reagindo, enfim. Ótimo, com prazer. Olha, eu considero o Dworkin um dos nomes importantes, realmente centrais do debate em filosofia do direito, especialmente, digamos, no último quarto do século passado até os dias recentes. E por que isso? Porque, ao meu ver, a sua obra ela é original e ela traz, ao meu ver, um aprofundamento de um tipo de crítica que se fazia na filosofia do direito, antes dele, que basicamente incorporava vários temas e questões da filosofia da linguagem dentro da teoria do direito. O Dworkin não foi o primeiro a fazer isso, mas ele foi um grande aprofundador, digamos assim, dessa agenda. Eu diria que a grande virada que ocorreu na filosofia do direito na segunda metade do século passado ocorreu com a incorporação, né, até certo ponto um pouco tardia, da segunda fase da chamada virada linguística na filosofia do direito. A virada linguística, digamos, marcada especialmente pela filosofia do segundo Wittgenstein, existe um paralelo aqui com a tradição hermenêutica também do Heidegger e Wittgenstein, usualmente considerados os dois grandes filósofos do século XX. Mas, digamos, na tradição analítica, é o segundo Wittgenstein que vai ser uma grande virada, esse segundo momento da virada linguística na filosofia em geral, e que vai gerar vários impactos e reagendamentos de velhas questões na epistemologia, na ontologia,
e mais tardiamente na filosofia moral, na ética. E ainda mais tardiamente na filosofia do direito. E, ao meu ver, é um jurista inglês chamado Herbert Hart, que no final dos anos 50 começa a explorar essa tradição, ou seja, imbuído, ele era um pensador formado em Oxford e Cambridge, as duas principais universidades inglesas daquele momento, os anos 30, estavam profundamente, digamos, embriagadas dessa discussão de filosofia de linguagem, especialmente pelas mãos do segundo Wittgenstein e de um outro filósofo inglês muito influente chamado John Longshaw Austin. Hart, digamos assim, traz essas questões para dentro da filosofia do direito. Então, ele traz questionamentos importantes sobre o conceito de objetividade, sobre a natureza do próprio conceito de direito, ou seja, que tipo de conceito é o conceito de direito, e também uma reflexão poderosa que já, digamos, era comum no âmbito da filosofia da linguagem sobre o conceito de regra e de gramática. Pois bem, Dworkin é um jurista e filósofo americano, né? Ele faz seus estudos em filosofia em Oxford e em direito em Harvard. E durante uma visita de Hart a Harvard, a convite de um outro famoso personagem do século XX, que é o Longfellow, Hart se impressiona bastante com esse jovem aluno e brilhante em toda a sua carreira, que foi o Dworkin, e acaba Dworkin indo posteriormente trabalhar em Oxford também. E lá acaba se tornando, curiosamente, um crítico, um aprofundador e um crítico do pensamento positivista de Hart. É interessante a biografia do Dworkin também, porque ele, logo que se forma em direito, ainda tendo uma sólida formação em filosofia, né, onde ele fez a graduação também em Oxford, ele vai trabalhar como advogado de empresa. E posteriormente acaba, digamos, cedendo a sua principal vocação e talento e retorna à academia, sempre com uma carreira absolutamente notável. Seu primeiro emprego é em Yale, só para ter uma ideia, né, como professor. Começando em Yale é um bom sinal digamos, do destaque que ele sempre teve. E, de maneira muito interessante também, o próprio Hart, quando já estava, que era mais velho que Dworkin, evidentemente, quando já estava em vias de se aposentar, e depois que se aposenta, ele apoia a indicação de Dworkin para substituí-lo na cátedra de teoria do direito em Oxford, na época considerada a grande meca, digamos assim, do pensamento teórico-jurídico do mundo anglo-saxão. Pouco usual, porque Dworkin já, especialmente em alguns textos que ele tinha publicado na década de 60, no início de 60, produzia algumas das críticas mais importantes que foram elaboradas ao positivismo jurídico, não só de Hart, mas as bases, digamos, epistemológicas, aos pressupostos filosóficos de todo o positivismo jurídico. Dworkin, nessa crítica que faz ao positivismo jurídico, ao meu ver, ele faz algo semelhante ao que antes fizera Hart no âmbito do positivismo jurídico. Hart foi, digamos, responsável por um readjornamento, né? Ou seja, por um restabelecimento da agenda de debates teóricos e de preocupações filosóficas que estariam na base de uma fundamentação consistente do positivismo jurídico. Ou seja, Hart criticava o positivismo clássico que o precedera, justamente por ter alguns pés de barro, vamos assim, na fundamentação filosófica de alguma de suas premissas. E o que o Dworkin vai fazer é, ao meu ver, usando do mesmo veneno, da mesma fonte do veneno, que é uma reflexão sobre a natureza da linguagem e uma série de desdobramentos filosóficos
que já eram, digamos, moeda corrente do debate filosófico dentro dessa virada linguística, contra Hart. Então, ao fazê-lo, ele também faz um novo reagendamento do debate contemporâneo. É aquilo que eu venho chamando, eu não, mas vários historiadores do pensamento chamam de um reagendamento do debate contemporâneo enquanto um debate metodológico. Metodológico não num sentido empírico, digamos, mais comum das ciências sociais, mas metodológico na medida que inclui reflexões sobre pressupostos acerca da natureza da linguagem, acerca da verdade, acerca da ontologia, ou seja, várias pressuposições filosóficas. Ao se tornar, digamos, um dos principais interlocutores e críticos do positivismo jurídico, ele acaba sendo profundamente influente, inclusive para aqueles que não concordam com ele. É isso que eu chamo de um agendamento, ou seja, se você pegar a produção, especialmente anglo-saxã, nos anos 70, você vai ver que existe um diálogo quase que necessário, pelo menos muito insistente com as ideias de Dworkin, seja para desenvolvê-lo, ampliá-lo, defendê-lo das críticas, seja para criticá-lo, seja para mostrar justamente que uma série das críticas que ele fazia estariam equivocadas. Então, eu diria que esse é um primeiro lugar que ele ocupa muito importante. Digamos, o principal ou um dos mais influentes interlocutores do positivismo jurídico, que tradicionalmente, ao lado do justnaturalismo, se constituía como uma das matrizes mais importantes ou clássicas do pensamento jurídico. Ao mesmo tempo, ele vai ter uma outra importância muito grande. Costuma-se dizer que costuma-se, digamos, apresentar o Dworkin muito à luz do debate Hart-Dworkin. Eu mesmo acabei de fazê-lo. Mas o Dworkin também tinha uma preocupação muito grande com outros interlocutores, e especialmente nos Estados Unidos, com uma outra referência teórica muito importante, que é o pragmatismo jurídico. Tá? De certa forma, o positivismo jurídico nunca teve grande importância nos Estados Unidos. O grande inimigo teórico de Dworkin no âmbito da reflexão teórica e constitucional americana é muito mais o pragmatismo jurídico. Então, esse era um outro flanco no qual eu diria que ele teve uma importância muito grande. E há, ao meu ver, uma outra dimensão da importância e da relevância do seu pensamento que já justificaria um lugar de destaque na história das ideias do século XX, que é o Dworkin não teórico do direito, mas o Dworkin teórico da justiça. Né? O Dworkin é muito influenciado por um outro pensador americano chamado John Rawls, que certamente foi o principal, foi um divisor de águas na reflexão contemporânea sobre teoria da justiça, especialmente a partir da publicação, em 1971, de um livro chamado Uma Teoria da Justiça, e que vai, digamos, apresentar não apenas uma nova formulação de um liberalismo igualitário, como também uma nova metodologia filosófica, assim, nesses termos que eu aqui dizia, sobre como compreender uma teoria da justiça. Pois bem, Dworkin é, ao mesmo tempo, um discípulo e um crítico de Rawls. Ele também, como Rawls, é um liberal igualitário, que aceitará em linhas macro, vamos dizer assim, a metodologia, digamos, especialmente a ideia do equilíbrio reflexivo como uma tipo de abordagem relevante para se pensar uma filosofia política, ao mesmo tempo que vai fazer críticas importantes e originais ao pensamento de Rawls, e ao fazê-lo constitui-se também uma referência importante no debate contemporâneo sobre teoria da justiça. Por fim, uma última nota aí sobre quem é Dworkin. Dworkin também se destaca, ou se destacou, já que falecido por ser um importante intelectual público. Ou seja, ele era um notável orador, né? Um notável intelectual, uma capacidade de síntese, um pensamento ágil,
uma forma de expressão elegante e sempre, e a despeito da sua profunda erudição filosófica, sempre manteve uma preocupação de dialogar diretamente com os juristas, digamos, sabedor que boa parte dos juristas não gozavam de uma formação filosófica formal tão grande. Então, ele tem essa capacidade de se dirigir a um público mais amplo e menos sofisticados do que ele mesmo. E ele escreveu durante muitos anos artigos, especialmente na New York Review of Books, tratando de diversos temas sobre o constitucionalismo americano e sobre temas públicos como aborto, eutanásia, ação afirmativa, desobediência civil, enfim, vários temas que também fizeram dele um dos mais importantes intelectuais públicos de sua época e também, é claro, ajudaram muito a divulgação de suas ideias. Então, eu diria que o mapa geral das suas influências é mais ou menos esse. Perfeito, professor. Uma coisa que eu acho interessante, eu gosto muito de filósofo do direito que teve prática jurídica, sabe? Eu tenho um pouco de preconceito, talvez pela minha fraca formação filosófica, mas assim, eu gosto, o cara estuda direito, sei lá, só sobre Kant, só sobre... Enfim, eu acho um pouco estranho, eu gosto do cara que atuou na prática. O professor mencionou que o Dworkin, ele fez Big Law, né? Praticou ali a advocacia nos Estados Unidos. Ele também foi law clerk, se eu não me engano, né? Do Learned Hand, que é considerado, digamos, um dos maiores magistrados americanos. Nunca foi da Suprema Corte, foi juiz de uma corte federal, né? Mas que, enfim, marcou profundamente a jurisprudência americana, muito mais do que muitos justices da Suprema Corte. Então, ele era também um dileto clerk do Learned Hand, que, enfim, é uma figura lendária dentro da história da justiça americana. Perfeito. E o Dworkin, depois, no final da vida, ele saiu de Oxford, né? Ele não se aposentou. Saiu, na verdade, depois de um tempo, o Dworkin sempre manteve uma relação um pouco, a olhar dos oxfordianos, insatisfatória com Oxford, né? Ao que consta, não apenas ele, mas também a sua então esposa, não eram grandes apreciadores da vida oxfordiana. Então, ele costumava primeiro já morar em Londres, e ia e voltava, o que da perspectiva, digamos, da microvida social oxfordiana já não era tão bem visto, né? E ele também gostava de Nova York. Depois de um tempo, passou a dividir seu tempo, suas atividades, entre a NYU em Nova York e Oxford. E posteriormente acabou saindo e foi para a UCL, a University College of London, justamente por conta disso, pela facilidade, enfim, acho que havia, da perspectiva pessoal dele, um certo esgotamento do tipo de vida que ele queria levar, aonde ele gostaria de viver, né? Isso daí, digamos, no anedotário da vida pessoal dos filósofos, foi visto como quase um insulto. Como alguém pode sair de Oxford, né? Chegar no topo e de lá sair para uma instituição de menor prestígio, né? Perfeito. Bom, o professor já tocou um pouco nisso. Eu iria perguntar assim, por que estudar Dworkin hoje? Porque talvez alguém pense, olha, Dworkin, bom, enfim, escreveu lá as primeiras obras, o livro acho que na década de 70, foi bastante debatido no Brasil, e o pessoal tratou muito dele na questão dos princípios e tal, e acho que isso aí já está um pouco passado. Eu lembro que na primeira década dos anos 2000 o pessoal falava muito dele na universidade. Estou pensando assim como alguém, né, que esteja se questionando. Uma pessoa que tivesse esse tipo de ceticismo quanto à relevância de Dworkin hoje, por que o professor entende que é relevante a gente continuar estudando Dworkin? Tá. Vamos lá, há muitas razões. Como disse, eu entendo que ele é um filósofo importante, consistente,
em si mesmo, ou seja, da mesma maneira, num certo sentido, ele é quase um clássico contemporâneo. Não é um clássico como Kant, mas ele é um autor central para a gente entender esses diversos desdobramentos do debate contemporâneo. Então, do ponto de vista, digamos, puramente de formação, eu diria que ele é uma das portas de entrada mais fecundas, mais interessantes para entender o debate contemporâneo. Tá? Ou seja, eu sempre acreditei e ainda acredito que a filosofia, de maneira geral, e a filosofia do direito de maneira particular, tem mais de uma porta de entrada. Ou seja, você não precisa sempre começar dos pré-socráticos para chegar aos temas contemporâneos. Não, certamente não, especialmente se o seu interesse é mais com o debate contemporâneo. Aí também não existe um caminho único, mas existem caminhos especialmente úteis, especialmente, digamos, estratégicos, especialmente facilitadores. Dworkin é um deles. Por quê? Porque ele entra no centro de uma agenda de debates, ou seja, percorrer o debate hard work, o debate do Dworkin, o interpretativismo e o pragmatismo, é uma maneira muito, ao meu ver, inteligente de entender como se construiu o debate contemporâneo. Mas esse, digamos, poderia ser uma razão apenas para o historiador das ideias ou para aquele preocupado com uma formação. Eu diria que há outras razões também, né? Nós vemos uma importância do Dworkin, especialmente numa forma de recepção das ideias do Dworkin, bastante incidente, bastante visível na doutrina, na discussão nacional e até mesmo na forma como a jurisprudência se estrutura. Você agora há pouco mencionou a questão da importância dos princípios. Uma das estratégias utilizadas por Dworkin na sua crítica ao positivismo jurídico, especialmente ao positivismo jurídico de Hart, né, que, de certa forma, foi o primeiro movimento filosófico que o tornou famoso, foi uma censura importante que ele faz a Hart sobre uma negligência, né, uma omissão na análise do papel dos princípios jurídicos na construção da argumentação jurídica nos tribunais. Ou seja, Hart, quando pensou e definiu e conceptualizou o direito como um sistema de regras, pensava em regras como dispositivos normativos, legislados, e pouco falou e nada explorou, digamos, né, nada se aprofundou, especialmente no seu livro Conceito de Direito, de 61, sobre o papel dos princípios. E isso, de alguma forma, inaugurou também um ressurgimento de uma reflexão sobre a importância dos princípios. E hoje, eu diria, nós experimentamos, no mundo em geral, e na América Latina e no Brasil de maneira muito particular, um certo momento de efervescência principiológica, né? Ou seja, se nós observarmos o que fazem os tribunais e a própria doutrina, vamos ver que a análise dos princípios está totalmente em moda, né? E, inclusive, um certo, em muitos contextos, abuso dessa invocação retórica dos princípios também entra em moda como um novo tema de preocupação para juristas e para operadores do direito. Então, nesse momento onde os princípios na prática judicial ganham uma dimensão até então desconhecida, pelo menos nessa intensidade, e sendo Dworkin um autor central nessa como referência sobre uma teoria dos princípios, isso faz dele, evidentemente, um autor importante. E, ao meu ver, faz dele um autor importante, seja pela sua contribuição original, e, digamos, naquilo que ela tem de mais poderoso do ponto de vista filosófico, seja também naquilo que ela trouxe, digamos, de distorção em razão de uma recepção defeituosa, problemática, simplificadora, doutrinalizante, vamos chamar assim, de seu próprio pensamento. Então, eu diria que ele é um autor extremamente importante nesse ponto também. Ele é um dos autores que também traz, ao meu ver, uma das mais poderosas reflexões sobre a forma de conexão entre a reflexão moral, político-moral, e os fundamentos do próprio direito,
e, digamos, atacando frontalmente uma das premissas básicas do positivismo jurídico, que é a chamada tese da separabilidade. Direito é uma coisa, moral é outra. Bom, ao atacar essa tese, ele e dizendo, portanto, que o direito tem uma dimensão intrinsecamente moral, obviamente ele traz para dentro da reflexão sobre o que é o direito, sobre como aplicar o direito, uma reflexão de natureza moral também. E, obviamente, vem com ela uma certa metodologia de como abordar temas de filosofia moral. Então, eu diria que, de novo, do ponto de vista estratégico de alguém, um aluno preocupado em formação, é um ponto central, um ponto de inflexão importante, e de um aluno preocupado também em se posicionar no debate contemporâneo, é central. De alguma forma, o positivismo jurídico é um grande outro, né? É uma grande referência para você, ou outro, ou próprio, depende de que lugar você está nessa história. Mas, de qualquer modo, é um diálogo inevitável, é um diálogo, digamos, absolutamente essencial que todo pensador do direito tem que estabelecer. Bom, eu estou convencido de que várias das críticas do Dworkin constituem-se em referências das mais poderosas, ou seja, o sucesso que ele teve não se deve apenas às suas qualidades de grande orador, de grande conferencista ou de intelectual público, mas também à qualidade e profundidade de suas ideias e à radicalidade de sua contribuição, que, ao meu ver, ainda hoje é objeto de muita incompreensão. Ou seja, ele não é um filósofo dominante mainstream, como se gosta de dizer no mundo anglo-saxão, né? Ele não é a corrente dominante necessariamente. Nem mesmo entre aqueles que se dizem dworkinianos. Muitas vezes são mais seguidores de uma vulgata do Dworkin do que o próprio pensamento do Dworkin. Então, eu acho que essas são razões importantes para entender. E volto a dizer, ele também ocupa um papel central em diálogo com essa matriz do pragmatismo jurídico, extremamente importante nos Estados Unidos, e que é também cada vez mais uma matriz relevante, poderosa, influente no mundo acadêmico e não acadêmico brasileiro. Perfeito. Uma coisa que eu nunca perguntei para o professor é assim, quando que o professor começou a se interessar por Dworkin? Porque o professor cursou ali Ciências Sociais, né, se aprofundou bastante na filosofia. Eu já vi algumas palestras do professor em que o professor menciona isso, né? Então, começou a gostar muito de filosofia, a princípio gostava até mais do que de direito. Daí, no mestrado, o professor estudou Carl Schmitt. Depois, no doutorado, viajou, foi para Harvard, mas daí o tema do professor, se não me engano, era algo mais dogmático, menos filosófico. Quando que o professor começou a ingressar no Dworkin? Já era desde a graduação? Foi na época quando visitou Harvard? Quando que o professor começou assim, pô, esse cara aqui vale a pena me aprofundar, fazer uma agenda de pesquisa em cima dele? Tá, vamos lá. Um pouco da minha própria biografia e um pouco de... Né, quando eu fiz o meu mestrado, foi sobre Carl Schmitt, foi na Faculdade de Filosofia, foi um mestrado em Filosofia, né? E lá algumas questões já tinham ascendido. Eu estava preocupado não do Carl Schmitt teórico da política, mas do Carl Schmitt teórico do direito, né? Especialmente como é que ele compatibilizava duas matrizes frequentemente vistas como antagônicas no pensamento jurídico, que era o institucionalismo, de um lado, e o decisionismo jurídico do outro. Quando eu ingressei no doutorado, eu tive uma preocupação... minha tese não é dogmática, é sobre contratos relacionais, né, e defesa do consumo. Não é um trabalho de doutrina, é um trabalho teórico, mas a minha preocupação aí era de um lado, explorar a análise de um tipo de racionalidade jurídica que se estabelece numa forma de contratação, especialmente as contratações mais relacionais, que não era, digamos, redutível a um modelo de teoria do direito, de explicação do que é um contrato, que classicamente se adotava pela doutrina jurídica nacional. E a despeito, digamos, da doutrina dizer uma coisa, a prática econômica, social
das contratações cada vez mais se distanciavam desse padrão de racionalidade e de funcionamento. Na época, né, uma referência muito teórica muito importante para mim era de um filósofo francês que foi assistente do Michel Foucault, chamado François Ewald, que tinha feito um livro notável chamado L'État-providence, o Estado-providência, que fazia uma espécie de análise arqueológica do direito social contemporâneo, em particular da racionalidade das formas de responsabilidade civil contemporâneas, e que eu entendia também aplicáveis no âmbito contratual. E, de outro lado, uma contribuição importante de um jurista teórico de direito contratual americano, a ver, dos mais criativos, engenhosos, chamado Ian McNeill, que desenvolvia essa história, essa ideia dos contratos relacionais. Então, a minha preocupação maior lá não é dogmática, mas era de mostrar como é que se constituía um novo tipo de racionalidade jurídico-contratual que não era bem descrita, vamos dizer assim, pela teoria contratual liberal clássica, né? Nos Estados Unidos, você tem razão num ponto, apesar de eu já conhecer pontualmente alguns textos do Dworkin quando eu fui para os Estados Unidos, foi lá que de fato eu tomei um contato mais direto. Até uma vez, por pura circunstância, um amigo meu, um mexicano, um grande amigo ainda hoje, me falou: nós vamos assistir aqui uma palestra do Dworkin na Brown, lá em Rhode Island, que era pertinho de Boston. Você quer ir? Vamos lá. Eu fui lá assistir, fiquei impressionado com aquilo, não entendia muitas coisas, inclusive do vocabulário do que ele estava falando, mas ali terminei a tese e durante alguns anos eu passei a me dedicar mais a me atualizar com o debate em teoria do direito, a chamada General Jurisprudence, ou seja, se de um lado o meu doutorado era uma análise mais focada numa teoria do direito aplicada ao direito privado, eu corri atrás dessas referências e fui fazer leituras muito mais sistemáticas do que eu tinha feito até então sobre Hart, Fuller e Dworkin, etc. E quando fiz a livre docência, eu tinha uma preocupação. Eu entendia que o Dworkin era muito maltratado pela recepção dele no Brasil. Ou seja, todo mundo citava, poucos liam bem lido, poucos liam a obra dele de forma integral. Muitas pessoas, digamos, pegavam pedaços do Dworkin para citar em suas teses. Algo semelhante eu tinha sentido na década anterior, quando eu estava mais entusiasmado com Foucault, François Ewald, se fazia com Foucault também, ou seja, as pessoas pegavam pedaços, trechos que lhes interessavam, né? E não tinha uma compreensão do alcance e dos pressupostos como um todo. Eu achei desafiador, portanto, fazer um trabalho que destacasse isso, ou seja, qual era a contribuição metodológica do Dworkin. Era um tema sobre o qual se escrevia menos, se escrevia muito mais sobre o papel dos princípios, ou se repetia aquela ladainha, que para o Dworkin as regras funcionam como tudo ou nada, e os princípios envolvem uma ideia de ponderação, etc., mas sem que houvesse nenhum tipo de explicação de por que isso, qual a relevância disso, e o que é essa ponderação. Parte desses equívocos da recepção também estavam relacionados a outra teratologia filosófica, eu designaria assim, que era, digamos, uma fusão das ideias do Dworkin com o Alexis, que no Brasil é muito influente, mais influente na Alemanha, diga-se de passagem, e que criavam um híbrido monstruoso chamado Alexis Dworkin, né? Como se houvesse uma uniformidade de pensamento. Bom, existem algumas semelhanças, sempre há, mas de qualquer modo havia muitas diferenças muito significativas nas pressuposições, no método e no alcance filosófico. Então eu achei que seria interessante, ou seja, era um ponto que me incomodava na maneira como o debate se estabelecia. Era uma lacuna, digamos assim, na discussão, especialmente brasileira. Em língua inglesa havia muitas coisas produzidas, ainda que, mesmo em língua inglesa, não houvesse um livro mais abrangente sobre isso, focando nisso, né? Havia um livro escrito por um supervisionado do Dworkin, que é o Stephen Guest,
que fazia uma espécie de apresentação geral da obra, mas não com foco, digamos, nessa contribuição metodológica do Dworkin para o pensamento jurídico, e que, ao meu ver, era uma dimensão sem a qual se perdia muito da importância, da relevância, do alcance, do poder das ideias do próprio Dworkin. Transformava-se Dworkin numa espécie de dogmata do direito constitucional, o que é, digamos, uma maneira absolutamente equivocada de compreender a importância de suas ideias. O Dworkin é um desses autores, o Hartz também era, o falso fácil, às vezes, né? Porque ele escreve de uma forma elegante, ele, de alguma forma, tenta construir o argumento a partir do vocabulário do interlocutor, da sua audiência, de quem o lê, mas, ao mesmo tempo, várias questões filosóficas estão lá, digamos, não totalmente exploradas, não totalmente desvendadas, e envolvem, digamos, uma ruminação filosófica muito mais complexa, muito mais elaborada do que usualmente seus leitores são capazes de enxergar. Então, essa foi minha motivação maior. E depois, digamos, o livro Direito e Desacordo, que sucedeu ao direito, ao xadrez da cortesia, é quase um desdobramento, ou seja, são temas que ficaram de fora do primeiro livro, né? Eu me vi numa circunstância de disputar um concurso para titularidade, e aquilo fazia parte da minha agenda de pesquisas, e nesse segundo livro, então, eu explorei mais também uma outra dimensão filosófica importante, que é a questão dos desacordos teóricos no direito, que é um tema ainda hoje profundamente mal compreendido, e, ao meu ver, é também um ponto central onde reside uma das grandes originalidades do pensamento do Dworkin para a teoria do direito. Fantástico. Bom, entrando propriamente no debate aqui, muita gente faz a divisão do debate Hart-Dworkin, que é muito famoso, né, principalmente no âmbito anglo-saxão. Então eles falam Hart-Dworkin Debate, e alguns autores, por exemplo, Brian Leder de Chicago, o Scott Shapiro de Yale, eles dividem em 2 rounds. Então eles falam de um primeiro round, que seria mais ou menos com o Taking Right Seriously, questão de discricionariedade, princípio, que teoricamente o Hart ele fez aquele pós-escrito, né, que ele, de algum modo, ele se sente um pouco injustiçado e ele fala alguma coisa, porque ele acha que aquilo caberia na teoria dele, alguns acham que esse primeiro round não foi tão... Depois me corrija se eu estiver errado, se o professor tiver uma visão diferente, tá? Mas que aquele primeiro round, de algum modo, o Hart conseguiu responder de modo satisfatório. Alguns discordam, acho que até o professor discorda, né? Porque não toca não toca tanto... Embora Hart pudesse trabalhar com conceitos mais abertos, estándares mais abertos, ele não trabalhava tanto com a fusão entre direito e moral, quando ele falava dos princípios e tal. E depois teve um segundo round, que basicamente com o Laws Empire, que falou bastante do direito em desacordo, ou desacordos teóricos. Enfim, eu queria que se o professor pudesse tratar um pouquinho, ver o que o professor acha dessa divisão, se concorda, se não concorda, se quem ganhou a primeira, quem ganhou a segunda. Eu acho que até a primeira que resultou um pouco na divisão dos positivistas, né, entre exclusivistas, inclusivistas, enfim, e um pouquinho dessa questão dos desacordos teóricos, né, enfim. Tá, vamos lá. Eu acho que para dar uma resposta satisfatória a isso, é necessário recuperar um pouco digamos, do que foi a primeira crítica que fez Dworkin ao Hart, né? Num texto chamado Modelo de Regras 1, cuja primeira versão tinha sido publicada em 66 e cuja última versão mais definitiva foi republicada num livro chamado Levando os Direitos a Sério, em 1977, então são quase são 11 anos entre, digamos, de retrabalhar uma mesma versão de um argumento. O que o Dworkin basicamente dizia? Ele toma o Hart como o representante da mais sofisticada versão do positivismo jurídico e observa e traz de maneira muito elegante um exemplo, o caso Riggs versus Palmer, também chamado de caso Elmer, né, como um exemplo referencial para a crítica que ele queria propor ao Hart. Ele vai dizer, vai
caracterizar o pensamento do Hart como um pensamento que define o direito como, a partir da tese da separabilidade, direito e moral são distintos, que define o direito como um sistema de regras que são validadas por um ponto culminante, né, uma estrutura piramidal, que tem no seu topo uma regra de reconhecimento, que é uma prática social de aceitação da normatividade do sistema, do fundamento de validação do sistema jurídico, e vai ter uma certa definição do que é essa regra de reconhecimento. Pois bem, o Dworkin pega um exemplo, que é esse exemplo do Riggs versus Paulman, no qual um neto mata o avô para ficar com sua herança. E pelo estatuto, né, de heranças do Estado de Nova York, o herdeiro herdava, não havia nenhuma exceção excluindo o herdeiro que agisse com indignidade, né, que agisse com torpeza, do direito de receber uma herança. No entanto, o que o Dworkin chama a atenção é que esse caso foi discutido em várias instâncias até chegar à Suprema Corte do Estado de Nova York, que resolveu invalidar a herança que, digamos, por uma análise puramente formal, literal da lei, seria concedida ao Elmer, ao neto, entendendo que há um princípio, que é o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, que deveria prevalecer sobre a força vinculante de uma norma expressa que estabelecia que o herdeiro ou neto herda, né? Pois bem, essa questão o Dworkin explora muito para dizer, olha, esse caso é interessante. Por quê? Porque eu tenho aqui um argumento que foi invocado para não reconhecer a validade de uma regra, ou pelo menos para excluir a incidência de uma regra válida, clara e objetiva, que é um fundamento principiológico, é um princípio. O princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ora, esse princípio, de duas uma, ou ele está no modelo hartiano ancorado numa regra de reconhecimento, ou ele não está. Se ele não estiver, nós temos um problema para o Hart. Como é que um princípio moral como esse, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, pode prevalecer sobre um princípio jurídico numa decisão jurídica fixada pelos tribunais? É claro, eu posso simplesmente dizer, olha, o tribunal errou. A regra era clara, o herdeiro tinha que herdar, e o tribunal fez uma maluquice, aí fez uma decisão contra a legem. Mas essa explicação era profundamente, digamos, insatisfatória, porque toda a argumentação jurídica trazida pelos juízes indicava que eles estavam lá não engajados em violar o direito, mas em aplicar o bom direito, ou seja, de encontrar as melhores razões jurídicas para encontrar uma decisão. Bom, se não era assim, então nós deveríamos então entender que esses princípios jurídicos deveriam ter algum tipo de validação, algum tipo de pedigree na regra de reconhecimento. Bom, isso, no entanto, trazia um outro problema. Porque Hart afirmara que a regra de reconhecimento era um fato social que envolvia uma aceitação e que não era um fundamento moral. Ela não era, digamos, uma justificação principiológica para a obediência do direito. Ele poderia ter feito isso, mas ao preço de renunciar à sua condição de positivista jurídico. Diz, olha, o fundamento do direito não é só institucional, mas é também moral. Ou seja, essa alternativa também era problemática para ele. Bom, então o que faz Dworkin a um só tempo? Pegando esse exemplo, o caso Riggs, ele ataca a teoria do direito de Hart em dois flancos. O primeiro flanco é o flanco da fenomenologia das decisões judiciais, é a fenomenologia das práticas de justificação judicial, para dizer, olha, aqui, nesse caso, eu vejo que argumentos jurídicos foram forjados não com base numa concepção do direito como um sistema de regras, digamos, legisladas, mas com base num fundamento moral, que era o que constituía o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. E também num outro nível, que é o nível da
da coerência do próprio conceito de regra de reconhecimento, ou seja, do fundamento de validação das regras que constituíam o sistema de regras. Isto porque, bom, se a regra de reconhecimento é um fato do mundo, é uma aceitação, não é um conjunto, não é uma rede de princípios morais, como é que eu, então, poderia defini-los? E, certamente, uma definição desse tipo seria inconsistente com a teoria do direito. O Dworkin elenca outros argumentos também, especialmente um que vai digamos, povoar todo o segundo round do debate, que era como é que uma regra de reconhecimento reconhecida como aceitação, que tem uma dimensão fática, ou seja, é um comportamento social convergente de indivíduos para aceitar uma regra, como é que essa faticidade, esse fato do mundo, é capaz de criar normatividade, isto é, razões para agir. Não é trivial explicar por que um fato cria razões para agir. Historicamente, isso envolveria até mesmo um potencial violação do princípio de Hume, ou seja, como é que de um fato extrai um dever ser? Então, Dworkin ataca, digamos, a teoria do Hart nesses dois flancos. No decorrer, isso vai gerar muito debate e vários positivistas vão dizer, opa, alto lá, eu posso explicar, posso dar uma explicação satisfatória a essas objeções de Dworkin, e como você já tinha antecipado, André, isso vai criar uma cisânia, uma divisão interna entre os positivistas, os inclusivistas e os exclusivistas. Os exclusivistas serão aqueles que dizem, olha, a caracterização que Dworkin faz do positivismo jurídico está correta. Mas a conclusão que ele tira de que eu tenho que ter fundamentos morais por direito está incorreta. Isso por quê? Porque o direito tem várias indeterminações, o direito ele fixa a regra que são jurídicas, mas quando há indeterminação, um juiz, quando se vale de um princípio extrajurídico, ele não, por assim dizer, internaliza como se direito fosse esses princípios extrajurídicos. É como, sei lá, um juiz brasileiro, quando cita como razão para decidir o direito francês ou o direito alemão por analogia, isso não faz o direito alemão parte do direito brasileiro. Tá? Ou seja, é a autoridade do direito brasileiro que confere ao juiz brasileiro a possibilidade de se valer de outros sistemas normativos, em razão, inclusive, da incompletude do sistema brasileiro. Então, nada de estranho. Não vou discutir aqui se essa resposta era boa, mas é uma resposta que vai ter muito sucesso nessa tradição positivista. E outros acolherão um caminho diverso. Diz, olha, o Dworkin tem razão num ponto. É que o direito pode positivar princípios morais. E uma vez que isto é feito, esses princípios morais são incluídos, incorporados dentro do direito. Por isso que eles são chamados positivistas inclusivistas ou incorporacionistas. E uma vez que são incorporados, a reflexão moral, se assim foi positivada pela ordem jurídica, ela passa a fazer parte dos fundamentos do direito. Mas essa, digamos, incorporação dos fundamentos morais, ela é conceitualmente contingente, ou seja, o direito incorporou o princípio moral, mas não é necessário conceitualmente que assim o faça. Muito embora seja sociologicamente constatável que as ordens constitucionais contemporâneas, praticamente todas elas, fazem, se não todas. Bom, ao meu ver, o segundo round ele mantém uma continuidade teórica muito importante com o primeiro round. Por que eu não falo eu acho que seria excessivo falar no primeiro, no segundo Dworkin, como se fala no primeiro, segundo Wittgenstein, às vezes se fala primeiro, segundo Marx, né? Não. No caso, não existe uma fratura tão grande, mas existe uma mudança de estratégia. Ou seja, um segundo round numa mesma luta, né? Se você pegar o finalzinho do artigo Modelo de Regras 1, você vai ver que lá ele faz uma ponte interessante para um artigo de resposta aos críticos, escritos por Dworkin, chamado Modelo de Regras 2. É fundamentalmente um texto de combate, ele está lá respondendo aos críticos. E a maior parte desse artigo
é uma resposta a um importantíssimo filósofo do direito contemporâneo, que faleceu 2 anos atrás, que é o Joseph Russ, em particular sobre o conceito de regra, né? E sobre o conceito de... e sobre dois possíveis conceitos de moralidade. O que o Dworkin diz nesse texto, que, ao meu ver, é o ponto inaugural do segundo round, ou seja, já em 72, muito antes de o Império do Direito, que é de 85. Ele basicamente vai dizer o seguinte: olha, existem várias formas pelas quais eu posso compreender um desacordo de princípios. Eu posso entender princípios convencionalmente, ou eu posso entender princípios morais criticamente. E aqui, mais uma vez, a astúcia de Dworkin em escolher um exemplo muito esclarecedor para apresentar suas ideias. O exemplo que ele dá, muito famoso entre os professores de teoria do direito, né, é de um conjunto de frequentadores da igreja, de igrejeiros, né, que frequentam uma igreja onde há uma regra de etiqueta que diz: olha, as pessoas do sexo masculino devem descobrir a cabeça ao ingressar na igreja. Uma regra claramente feita pensando nas pessoas que entravam ou que estavam proibidas de entrar de cartola, de boné, numa igreja, né? E era um exemplo já lançado pelo próprio Hart, justamente para distinguir o conceito de regra de etiqueta do conceito de mera habitualidade. Uma habitualidade que não é capaz de criar uma normatividade, uma razão para agir, mas que é um mero fato envolvendo a repetição de um estado de coisas no mundo, né? Ou seja, uma mera regularidade. Pois bem, o exemplo é o seguinte: imagine-se uma mãe que entra com uma criancinha, um bebezinho recém-nascido na igreja, um bebezinho do sexo masculino, com um gorrinho, porque está um dia frio, e os fiscais da etiqueta da igreja dizem: é homem, então tem que tirar o gorro, porque a regra é clara, a regra da etiqueta religiosa é clara, sexo masculino tem que descobrir a cabeça. E o que o Dworkin supõe, imagina um debate e que divida a comunidade dos igrejeiros, ou seja, aquela comunidade que participa daquelas regras. Metade acha que, bom, a regra é clara, é homem, não pode entrar com cabeça coberta. E a outra diz: não faz sentido essa regra ser aplicada a uma criança. Deus não quer que os bebês peguem gripe, né? Então não faz sentido, ele tem que ser excluído dessa regra. Pois bem, o que o Dworkin destaca nesse exemplo é o seguinte: se nós apelássemos a um mero critério do que é a moralidade convencional ou consensual, nós seríamos obrigados a reconhecer o quê? Bom, se há desacordo na comunidade dos igrejeiros, é porque não há consenso. Se é 50-50, 50%, acho que sim. Então é porque não há consenso, não há uma convenção. Então, nós seríamos obrigados a entender que, nesse caso, há indeterminação, não tem certo ou errado. Bom, o problema é que a comunidade dos igrejeiros, ninguém está disposta a aceitar essa solução, que não existe certo e errado. Muito pelo contrário, metade acha que o certo é tirar o gorrinho da criança, e a outra metade acha que o certo é permitir que a criancinha entre com o gorro. Ou seja, elas reconstroem os argumentos invocando razões que entendem aplicáveis ao caso e não entendem que há indeterminação. Mas do ponto de vista de um critério convencional ou consensual de determinação de sentido, não há consenso. E eu seria obrigado a dizer, então, que há indeterminação. Bom, o que o Dworkin aqui distingue? Ele diz: olha, uma coisa é a moralidade convencional, sobre a qual muitas vezes eu posso ter dúvidas, porque ela pode ter lacunas, e outra coisa é aquilo que ele chama de moralidade concorrente, competitiva, concurrent morality, ou seja, é aquela moralidade que nós constituímos não por um apelo ao critério de verdade dado pela existência ou não no fato do mundo, que é um acordo, mas sim a um outro critério
de determinação, de verdade, que é a existência de melhores razões ou justificativas para ela. Da mesma forma que eu posso imaginar, esse é um exemplo que também o Dworkin traz nesse artigo, um vegetariano que, diante de uma comunidade de pessoas que acham que não há nada de errado em comer carne animal, diga, é errado comer carne animal. Bom, se eu tomar como critério do que poderia tornar verdadeira a acusação do vegetariano de que é errado comer carne animal, a existência de um consenso, então a própria, digamos, alegação dele não faz sentido nenhum. Se a maioria, se há um consenso de que não tem nada de errado comer carne, como é que ele pode dizer que a maioria está errada? Se o critério de correção é o critério da maioria, ou o critério da convenção, ou o critério do consenso. Mas é claro que quando um vegetariano diz isso, ele pode dizer com sentido que a maioria está errada. Bom, se ele pode dizer com sentido, eu entendo o que ele quer dizer, então o que poderia tornar verdadeira a proposição dele? Se não é a maioria, tem que ser outra coisa. Bom, o que poderia ser essa outra coisa? Poderia ser, por exemplo, uma série de práticas compartilhadas por essa comunidade que, se compreendidas, interpretadas de maneiras coerentes, poderiam ser vistas como contraditórias com respeito a essa convicção de que não há nada de errado em comer carne animal. Por exemplo, se essa mesma comunidade que come carne acha errada em impor crueldades aos animais por motivos fúteis, eu poderia dizer, olha, então essa comunidade está sendo incoerente, porque ao comer um hambúrguer, que é produto de tortura do gado, essas pessoas estão sendo incoerentes nesse ponto, porque elas aceitam que é errado impor tortura a um ser vivo por um motivo do paladar, degustação, etc. Então, o que existe aqui? Existem duas formas de argumentar. Uma é a moralidade convencional, o fato do mundo que existe a convenção. E o outro é essa moralidade concorrente, que envolve o quê? A possibilidade de eu destacar argumentos que, compreendidos de uma maneira mais coerente e consistente, podem oferecer uma melhor razão para um determinado argumento. Pois bem, o que o Dworkin diz é o seguinte, olha, o direito poderia ser um direito imaginável, poderia ser um direito dependente exclusivamente dos nossos critérios convencionais da moralidade. Ocorre, no entanto, que quando eu olho para a prática do direito, o que eu vejo é que há inúmeras disputas que envolvem o engajamento dos agentes numa disputa sobre uma moralidade crítica. Ou seja, se é verdade que muitas vezes as disputas são sobre conceitos convencionais, é falso, ao mesmo tempo, dizer que apenas existem desacordos acerca do significado convencional desses conceitos. Muitas vezes o que há não é isso. Ou seja, muitas vezes quando as pessoas estão discutindo o que é liberdade, elas não estão discutindo o que é a maioria, qual é a convenção, quem está dentro, quem está fora da definição de dicionário que se dá de liberdade, de igualdade ou dignidade. Mas antes, qual é a interpretação mais coerente, ou dito de outra forma, qual é a melhor conceptualização de um conceito jurídico-moral, como o conceito de igualdade, dignidade, torpeza, ou, enfim, os conceitos operativos que estão aí na boca dos operadores do direito. Então, o que o Dworkin procura afirmar, que ainda que se possa afirmar que nem sempre esse é o caso, ou seja, de haver desacordos sobre conceitos críticos de moralidade, que posteriormente ele vai reformular e vai chamá-lo de conceitos interpretativos, se não sempre, e ele nunca afirma que sempre, em casos que ele chama de pivotais, casos estruturantes do direito, que costumam ser casos, talvez relativamente raros em jurisdições burocráticas e repetitivas, mas não tão raros em instâncias superiores, em cortes constitucionais, e que tem um papel absolutamente decisivo
na conformação do direito em geral. Por isso que eles são pivotais, né? Ou seja, eles são estruturantes. E, ao meu ver, toda essa crítica que ele desenvolve e apresenta nesse segundo round. E daí, apresentando o seu mesmo argumento com uma nova estratégia. Muitos críticos apressados de Dworkin gostam de dizer, o Dworkin abandona aquele apego ao argumento dos princípios nas suas obras posteriores. Isso daí ele insiste muito só nesse livro de 77 e alguns artigos posteriores, mas de 85 em diante ele menos fala dos princípios. Se por um lado isso é verdade, isso não precisa ou não deve, ao meu ver, ser visto como um abandono da sua crítica, ou como menos ainda como uma refutação da sua primeira crítica. Ao meu ver, isso é melhor compreendido como uma nova estratégia argumentativa. E qual é a nova estratégia argumentativa? Qual é, digamos, a fórmula central desse segundo round da crítica dworkiniana? É fundamentalmente o seguinte, e interessantemente, ele, sem abandonar o caso Riggs versus Palmer, ele substitui o exemplo por um exemplo que era menos suscetível de respostas ou de contra-argumentos que poderiam ser oferecidos pelos positivistas. E, ao meu ver, o exemplo que ele explora é muito útil para a gente entender a natureza dessa segunda crítica, que é um exemplo chamou do famoso caso TVA. Né? O caso TVA envolvia um caso real do direito americano, a construção de uma barragem no Tennessee, que foi feita sem as devidas cautelas do ponto de vista ambiental, visando checar se não haveria, digamos, ameaça a alguma espécie autóctone protegida por lei. E eles descobrem, já depois de terem investido 100 milhões de dólares, que havia um pequeno peixinho chamado Snail Darter, que era uma espécie ameaçada de extinção e que estaria colocada em risco pela construção da barragem e que, segundo a lei, então deveria ser suspensa a barragem. O caso é judicializado pelo Ministério Público americano, chega à Suprema Corte, onde há uma divisão de votos. O Justice Burger, vai dizer basicamente, olha, nesse caso, é lamentável que o governo americano tenha gasto tanto dinheiro sem se aperceber de que existe um peixe ameaçado de extinção, esse peixe está protegido, a barragem foi feita sem atenção a esse valor jurídico protegido, e mais, ele conclui, e eu como juiz, apesar de lamentar isso, a minha função aqui não é criar o direito, é aplicar o direito que existe, lamentavelmente sou obrigado a suspender a construção da barragem. E há um outro voto divergente do Justice Powell, que, interessantemente, vai concordar com todas as premissas empíricas do Justice Burger. De fato, existe um peixe, que é o Snail Darter, está protegido, existe uma lei, a lei é válida, existe uma barragem, a barragem foi feita sem atenção a isso, mas vai dizer... E ele também concorda, e minha função como juiz não é ser legislador, é aplicar o direito, contudo, o direito não é constituído apenas pelas regras, mas ele é também constituído pelos princípios jurídicos, e há um princípio de razoabilidade, de respeito ao dinheiro público, e que me leva, portanto, a adotar uma medida de autorizar a construção da barragem, ainda que adotando medidas de mitigação de dano ambiental. Bom, o que o caso revelava, segundo Dworkin? O caso revelava que não havia nenhuma divergência, nenhum desacordo empírico sobre fatos do mundo entre Burger e Powell. O desacordo deles era teórico, significando isso o quê? Que eles discordavam sobre o conceito de direito que os obrigava como juízes. Ambos se diziam obrigados a aplicar o direito, mas eles entendiam coisas distintas sobre o que era o direito. Um entendia que o direito era um sistema de regras, positivadas institucionalmente, e o outro entendia que era um sistema de regras plus princípios morais. Tá? Faço uma pequena nota de rodapé. O Dworkin vai reformular um pouco essa própria visão do direito como
digamos, fundamentos institucionais mais fundamentos morais, nas suas obras posteriores, mais recentes, para dizer que, na verdade, o direito como um todo deve ser visto como um departamento da moral. Mas eu deixo isso aqui só como um lembrete. Se tivermos tempo, podemos discutir isso aí. Mas o fato, portanto, é que o que o Dworkin lá estava afirmando é que, ainda que houvesse um consenso básico entre Burger e Powell sobre o que era ser juiz, o que era o direito, por que tinha uma lei de proteção das espécies ameaçadas de extinção, ou seja, eles tinham um acordo no nível conceitual acerca do que é o direito, mas eles tinham um desacordo importante no nível da concepção de direito, isto é, da teoria específica que cada um deles acolhia sobre o que é o direito. Acordo no nível conceitual, desacordo no nível conceptual. Tá? Bom, o que Dworkin, portanto, está tentando mostrar aí é que esses tipos de desacordos podem não ocorrer no dia a dia, podem não ocorrer num departamento de aplicação burocrática do direito, como no DETRAN, mas que eles ocorrem em casos pivotais. Razão pela qual ele vai dizer o positivismo jurídico não é capaz de oferecer uma teoria consistente dos desacordos jurídicos, e os desacordos jurídicos, eles fazem parte da prática do direito. Qualquer teoria do direito que não é capaz de explicá-los adequadamente é insatisfatória. Por quê? Porque existem engajamentos argumentativos, justificativos, importantes, constitutivas, de que não podemos simplesmente esquecer, e que precisam ser explicadas por uma teoria descritiva do que é o direito. Dworkin propõe uma teoria positiva, a sua teoria de como é que eu explico esses desacordos teóricos, né? Alguns traços dela eu aqui já apresentei, ou seja, de que existe um nível em que há um consenso, um nível, digamos, conceitual, onde existem práticas compartilhadas, sem as quais não faz sentido nem o discordar, mas que existe um nível outro de desacordo possível que diz respeito à maneira pela qual eu reconstruo da melhor forma, interpretativamente, a melhor teoria capaz de apresentar um ajuste, uma adesão, um fit, como ele diz, ao significado, ao apelo moral desses valores em determinadas práticas, que é o que ele chama de atividade interpretativa do direito. Tá? Então, só finalizando, que eu acho que é o gancho, talvez, para um outro ponto, o que o Dworkin tem por base nesse segundo round é fundamentalmente uma crítica ao convencionalismo jurídico que está na base filosófica, é uma das pernas metodológicas do positivismo jurídico clássico. Professor, uma perguntinha. Casos pivotais seria sinônimo de hard cases? Não. Não. Na verdade, eu confesso que eu mesmo demorei um pouco para identificar essa sutileza, né? E eu mesmo, quando escrevi do xadrez à cortesia, eu sempre coloquei, quando usava casos pivotais, eu traduzi por casos difíceis, mas coloquei entre parênteses casos pivotais. Hoje eu já não mais faria isso. Hoje eu incorporei no meu vocabulário casos pivotais, por mais que isso soe um pouco esquisito. É comum que casos difíceis sejam pivotais. Tá? Ou seja, é comum que casos difíceis que são levados à Suprema Corte, etc., eles tenham essa natureza estruturante. Então, num certo sentido, pode existir, em casos concretos, uma certa justaposição do caso pivotal ser um caso difícil. Agora, ao meu ver, existe também muita polêmica sobre o que é um caso difícil e vários critérios pelos quais eu posso dizer que um caso é difícil. Eu posso dizer que um caso é difícil porque ele é complicado. Eu posso dizer que um caso é difícil porque, por exemplo, sei lá, um crime, as evidências, analisar as evidências empíricas, se houve ou não houve. Bom, pode ser extremamente complicado, difícil nesse sentido. Mas a natureza
da dificuldade está relacionada às dificuldades de determinação empírica da verdade que está em questão. Às vezes o Dworkin utiliza a palavra casos difíceis, para se referir a casos nos quais há uma intensa conflituosidade, um intenso desacordo na argumentação e na justificação dos casos. Nem outras vezes ele usa, ao meu ver, eu tenderia a reservar a palavra casos difíceis para essas situações, mas nem sempre é assim que aparece nos textos. Há casos nos quais o tipo de desacordo envolvido é um tipo de desacordo interpretativo e não um tipo de desacordo sobre a verificabilidade ou sobre a complexidade do caso. Tá? Um caso como o desacordo entre o Justice Powell e o Justice Burger, ele é um caso difícil por quê? Porque o que está em questão não é apenas um desacordo sobre o que é o direito, mas está em questão também um desacordo sobre qual é a metodologia que deve ser empregada para resolver o desacordo sobre o que é o direito. Ou seja, existe uma dimensão, digamos, metaproblemática, se assim quiser falar, ou seja, sobre os critérios da determinação do próprio desacordo. Então, como a palavra casos difíceis ela acabou virando uma palavra um contexto, um conceito muito ambíguo. Cada um usa um pouco segundo referências diferentes. Eu entendo que o próprio Dworkin preferiu usar uma palavra nova, casos pivotais. Ou seja, mas isso surge só no Império do Direito. Casos anteriores, nos quais ele discutia igualdade, liberdade, lá no Levando Direito Social, ele está chamando esses casos de hard cases. O próprio famoso artigo dele, que é a primeira apresentação da sua teoria positiva, chamado Casos Difíceis, não existe a palavra casos pivotais. Mas se você for analisar a natureza dos casos que ele está discutindo, você vai ver que eles são casos pivotais também. Então, enfim, não são a mesma coisa, é um pecadilho, talvez uma sofisticação semântica. Eu fico feliz de ter colocado na minha edição, entre parênteses, a palavra pivotal. Numa reedição, eu já vou colocar tudo pivotal, quando ele mesmo usou a palavra pivotal. Fantástico. Professor, eu tinha outra pergunta aqui preparada, mas eu fiquei muito curioso para esse ponto aí que o professor chamou a atenção, de que o Dworkin teria alterado um pouco a concepção dele do direito, colocado como especificamente apenas como um departamento da moral. Eu não sei se eu compreendi errado, mas assim, eu acho que uma coisa que sempre salvou o Dworkin um pouco das críticas de que ele seria uma espécie de teórico do ativismo judicial, seria um pouco essa visão dele de apego ao histórico institucional. Então, os próprios princípios, de algum modo, eles são abstraídos ou induzidos das práticas sobre uma melhor leitura possível, enfim, né? E ele falava dessa questão do fit, tem relevância para ele. Eu nem sei como é que traduzem isso, acho que adequação, alguma coisa desse tipo, né? Fit. E também ele fala daquela ideia do romance em cadeia, que eu acho muito interessante. Então, cada julgador, você não está escrevendo, vamos dizer assim, um artigo da revista, você está escrevendo um capítulo do livro. Então, você tem que se adequar um pouco ao que vem antes e ao que você pretende que venha depois. Isso aí que eu sempre vi um pouco como o apego dele ao histórico institucional do país, na leitura dos princípios, enfim, na concepção dos princípios. E o professor, eu não sei se foi isso que ele reverteu, que ele desfez. Como é que foi esse deslocamento dele para ver o direito apenas, não como institucionalidade plus princípios, mas só como uma espécie de capítulo da moralidade? Se pudesse explicar isso daí. Tá. Vamos lá. O próprio Dworkin, se você pegar a introdução do Justice in Robes, né? Justiça para toga, e o Justiça para ouriço, Justice for Hedgehogs, e em particular o prefácio de Justiça para ouriço, ele diz claramente que, olha, hoje em dia eu já não mais caracterizaria a relação entre o direito moral
como uma relação entre duas esferas que se conectam contingentemente, como dois círculos concêntricos que têm uma certa justaposição. Mas eu antes utilizaria uma nova metáfora para caracterizar o que é o direito, que é a metáfora do direito como um departamento da moral, ou, se usarmos a metáfora de uma árvore, o direito como um galho, um tronco de uma árvore. Tá? Bom, qual é a diferença? É um preciosismo isso, ou existe algum ponto filosófico relevante? Bom, eu acho que existe um ponto importante, sim. Esse ponto tem sido explorado por um debate recente, né, entre os chamados, alguns autores chamados eliminativistas, né, como, por exemplo, o Greenberg, o Scott Dershowitz, Hilary Nye, cada um com as suas diferenças aí, mas que de alguma forma ecoam essa diferença. Como é que a gente explica, então? Bom, uma coisa é eu entender que eu acho que é a maneira clássica, a maneira escolar pela qual se ensina o Dworkin, e de alguma forma, no meia-culpa do Dworkin, ele mesmo admite com a maneira como ele mesmo apresentou suas ideias. Ou seja, é diferente. Se o positivismo jurídico apresenta uma teoria sobre as fontes exclusivamente institucionais do direito, ou seja, é a autoridade, em última instância, o elemento capaz de criar razões para obedecer a um sistema de regras, né? A visão alternativa é a de que, bom, não é só a fonte institucional, existe a fonte institucional mais alguma coisa. E que seriam essas fontes morais. Num certo sentido, se nós dividimos o mundo assim, aqueles que afirmam que existe só uma fonte do direito, que é institucional, e aqueles que afirmam que existe mais de uma fonte, as institucionais e as morais, o mundo poderia talvez ser dividido entre positivistas jurídicos e justnaturalistas. E se nós entendermos assim, certamente o Dworkin seria uma variante de justnaturalismo, nesse sentido amplo e lato. Interessantemente, né, ele foi visto assim por muitos de seus críticos, especialmente pela representação positivista que vê o mundo, digamos, esse mundo bipolar. Ou você vê apenas fontes sociais, ou você vê fontes que são para além das fontes sociais, e, portanto, seriam morais, porque não sociais, e, portanto, você seria uma variante de positivismo jurídico. Pois bem, primeiro ponto, que acho que é importante destacar. O Dworkin não vê essas fontes morais como sendo estranhas às fontes sociais. Ele não vê, digamos, os fundamentos morais como radicados numa razão abstrata, não social, por assim dizer. Ele não é, nesse sentido, um teórico da moral metafísico, que pensa em fundamentar a moral em critérios exclusivamente racionais e não históricos. Tá? Ele não faz parte daquilo que um outro filósofo inglês chamado Bernard Williams costumava caracterizar como paradigma da moralidade, tá? Distinguindo moralidade de moral. Moralidade o que é? É um tipo de pensamento característico da modernidade, que tem os seus dois principais pilares no kantismo e no utilitarismo, que pensa numa fundamentação moral fixada exclusivamente pelo exercício de uma razão pura ou de uma razão abstrata teórica. Pois bem, o Dworkin entende que, sim, existe um elemento da moral, ele nunca negou que existe uma diferença entre moral e direito, mas o que constitui a moral para o Dworkin não é algo no mundo, ele não é um platônico, ele não é um justnaturalista clássico, ele também não é um justnaturalista moderno à la Locke, que também acredita, digamos, nesse paradigma de uma fundamentação não histórica, não social da própria moralidade. Então, esse é o primeiro ponto. Podemos falar mais sobre isso também, como é que ele concebe a sua concepção moral. Mas, dito isso, o que ele enxerga? Ele diz, bom, se a moral de uma determinada comunidade é fixada
é dada pelas formas de vida daqueles que participam dessa comunidade, e nas formas de vida estão incluídos o quê? As atitudes, os sentimentos, as formas de reflexão e aquilo que a historicidade afeta nessas percepções do que é certo e do que é o errado. Tá? Bom, se isso é o que constitui a moralidade, o direito, enquanto uma fonte institucional, é um caso particular da maneira pela qual nós refletimos sobre o que é devido a cada um de nós numa dada sociedade. É claro que existe um ingrediente adicional no direito, que é o ingrediente da autoridade, do poder, né? Da capacidade de imposição com força. Mas o tipo de reflexão que eu exerço quando aplico, quando pratico o direito, é sempre um tipo de reflexão moral. Dois exemplos, um no nível macro e um no nível micro. No nível micro, quando eu tenho um contrato, uma promessa, eu quero saber se uma promessa deve ser implementada ou não. Se ela é uma promessa impossível, se ela é uma promessa imoral, se você me prometeu que vai dar uma surra no vizinho, então você está, eu te contratei para dar uma surra no vizinho, você está obrigado juridicamente a dar essa surra no vizinho porque eu fiz um contrato com você, existe uma fonte promissória fixada pelo nosso acordo. O que o Dworkin vai dizer? Quando eu pego as condições em que um contrato é enforceable, né? Ou seja, que um contrato pode ser implementado de maneira através da coação, eu inevitavelmente me engajo em condições de exclusão e de determinação do que é a obrigação contratual, que envolve uma reflexão moral. Quais são as obrigações morais, contratuais existentes em Porto Alegre debaixo d'água? Elas são afetadas por aquelas circunstâncias, mesmo que elas não estivessem pré-definidas no texto frio da lei, que são os estados, força maior, ou seja, são as circunstâncias que afetam o próprio significado e a força obrigatória das obrigações contratuais. Então, no nível, dos nossos conceitos jurídicos mundanos, responsabilidade civil, contratos, ou mesmo responsabilidade penal, etc., nós encontramos essa evidência de uma referência, ou pelo menos de uma natureza moral da nossa reflexão sempre que aplicamos o direito. Mas também, no nível, mais geral, quando pensamos o próprio tema da nossa fidelidade ao direito, ou seja, qual é a nossa obrigação de obedecer o direito, mesmo quando uma norma jurídica nos parece injusta? Por exemplo, qual é a nossa obrigação? Está correta a anulação de um processo que identificou que um indivíduo é culpado, mas que depois se observa que houve uma nulidade no processo. Uma confissão que era verdadeira foi obtida mediante violência. Então eu vou absolver um criminoso por uma falha processual. Mas ele é criminoso. Eu sei que ele é criminoso. Bom, aonde está a moralidade? Esse parecia ser um exemplo clássico, né, dos positivistas. Mas olha, claramente existe uma diferença aqui entre a moral, que diz que é imoral soltar esse criminoso, e o argumento jurídico, que diz que manda soltar porque teve uma nulidade qualquer. Bom, o que se poderia argumentar aqui é que existe uma moralidade do direito que diz respeito a como devemos tratar cada um de nós e que fixou uma regra de que o exercício do poder coativo estatal só pode ser realizado quando houver respeito a determinadas garantias formais. Ou seja, essa é uma dimensão moral do direito, que eventualmente pode estar em conflito, em desarmonia,
com a moralidade específica de uma decisão, de uma lei, etc. Também que eu posso falar, essa lei está injusta, mas eu, enfim, sou obrigado a aplicar essa lei justa. Por quê? Porque existe um fundamento moral da minha fidelidade ao direito como um todo. Então, de alguma forma, essa maneira de conceber o direito não como dois campos, não como dois domínios que às vezes se interconectam, mas como um departamento, permite, digamos, enxergar com maior precisão, primeiro, que moral não é a mesma coisa que direito. Dizer que algo é um departamento de outra coisa, se eu digo, olha, o departamento de direito constitucional é um departamento da faculdade de direito, eu não estou dizendo que a faculdade de direito é a mesma coisa que o departamento de direito constitucional, são coisas diferentes. Por quê? Porque no departamento incidem determinados valores, preocupações, interesses que são específicos em relação à faculdade de direito. Mas significa dizer também que o Departamento de Direito Constitucional ele se conforma aos princípios, às regras de funcionamento e a um conjunto de valores que são caracterizadores da faculdade como um todo. Da mesma forma, ou seja, o direito é um departamento da moral, não significa dizer que exista a identidade do que eu julgo moral e do que eu julgo jurídico quando eu decido alguma coisa. Não existe contradição nenhuma em eu dizer isso. Mas perceber o direito dessa forma me evita, digamos, entender que são fontes autônomas, que nascem de fenômenos distintos. E mais ainda, me evita também pensar que existe uma fonte que é moral, que é abstrata, que está em Deus, que está, sei lá, na objetividade dos valores, num certo platonismo moral, e plus dimensão institucional e de difícil compatibilização. E antes nos, digamos, convida a enxergar as fontes sociais da moralidade e a dimensão moral daquilo que nós determinamos como seu caso particular, que são as práticas jurídicas. Excelente, professor. Muito bom. Tá, vamos lá. O professor antes tinha tocado na questão do convencionalismo, que é um dos pontos de crítica do Dworkin. E acho que aqui entra uma divisão que ele faz entre conceitos convencionais e conceitos interpretativos, que me parece que é relevante para entender um pouco o pensamento dele. O professor podia explicar um pouquinho essa diferença, esses dois tipos de conceito? Sim. O Dworkin, como eu disse, eu acho que existe uma grande continuidade no pensamento do Dworkin, mas nas obras posteriores à publicação do Justiça de Toga, ele introduz um novo aparato conceitual. Eu chamei do meu livro de uma nova conceitografia, tá? Inspirado na tradução que foi dada para o português de uma obra clássica do Frege, né? Bom, que chama conceitografia. O que ele nota? Ele nota, olha, existem... quando nós falamos de um conceito, existem vários tipos de conceito. Lembro aqui que esse já era um insight presente no Hart. O Hart também dizia, olha, o conceito de direito não é um conceito igual ao conceito de átomo, ou conceito, sei lá, de orangotango. O que dizia o Hart logo no primeiro capítulo do Conceito de Direito? Olha, alguns conceitos eu posso definir dentro de uma estratégia de gênero-espécie, né? Dito em latim, per genus et differentiam. O que ele diz? Olha, se eu digo, olha, um gibão é um tipo de primata, você que não sabia, não tinha ideia de que era um gibão, agora que você sabe que ele é um primata, você tem uma determinação razoavelmente clara do que você está falando. Se eu digo, um primata maior que um mico e menor que um orangotango, eu tenho outras determinações que me permitem definir, portanto, conceitualizar esse primata. Né? Normalmente os dicionários fazem isso. Né? Você procura lá o conceito de gibão ou de macaco prego, ele vai usar isso. É um tipo de símio, de primata, etc. O que o Hart já dizia no Conceito de Direito, olha, o Conceito de Direito não dá para definir dessa forma. Por quê? Porque existe uma mera semelhança de família de problemas que estão, ou de questões que estão associadas ao conceito de direito.
O conceito de direito mantém uma certa semelhança com a moral, mas não é moral. O conceito de direito é um sistema de regras. Segundo Hart, os predecessores não tinham uma compreensão muito clara e adequada do que era uma regra. E o conceito de direito envolve algum tipo de coatividade. Ele é obrigatório, né? Então, o conceito também de obrigação, de coação, é importante. Uma regra jurídica não é um convite, né? Uma regra jurídica, ela impõe algo que é obrigatório, você não pode deixar de fazer. Pois bem, o que o Hart já fazia? Existem conceitos e conceitos. Alguns conceitos funcionam de um jeito, outros conceitos funcionam de um jeito, e o que ele lá está fazendo é chamar atenção para a natureza do conceito de direito. Pois bem, o Dworkin, o que ele vai fazer no Justiça de Toga e no Justiça para Ouriço? Ele vai se inspirar numa bibliografia que indiretamente está calcada no Wittgenstein, mas não necessariamente ou não exclusivamente. Às vezes a gente não sabe muito bem se a referência mais próxima é o Quine, é o Davidson ou é o próprio Wittgenstein. De qualquer modo, ele vai dizer, olha, existem conceitos que são os conceitos, ou o próprio Putnam, existem conceitos que são conceitos naturais. Por exemplo, o conceito de tigre. Como é que eu sei se é um tigre ou se é um gato? Bom, eu posso fazer um exame de DNA, eu tenho um mecanismo de verificação empírica e eu posso saber o que é um tigre. Ok. Existem outros conceitos que são conceitos determinados pela convenção no uso desses conceitos. Então, eu posso dizer o que é uma cadeira, né? Qual é a diferença de uma cadeira, uma poltrona, um sofá? Eu posso dizer que é um uso compartilhado de um determinado significado que vai determinar o que é esse conceito. Ou seja, esse uso compartilhado pode definir o critério de determinação de quando eu tenho um sofá e quando eu tenho um conceito. De tal forma que se eu olhar um sofá e dizer, olha, uma cadeira, alguém vai poder me corrigir. Professor, isso daí não é um sofá, é uma cadeira. Por quê? Porque o critério para determinação de uma cadeira, ele, ainda que possa ter uma certa indeterminação, ele não pode ser uma cadeira de 4 metros de largura, alguma coisa desse tipo. Pois bem, vários conceitos que nós usamos no dia a dia do direito são desse tipo. Por exemplo, o conceito de veículo, para retomar um exemplo clássico do Hart. Né? O Hart tem um famoso exemplo, né, de uma regra que afirma que é proibido estacionar veículos no parque. E daí, se para um ônibus ou para um caminhão, eu posso dizer com certeza, objetivamente, que esse veículo viola a regra. Por quê? Como é que eu sei que um caminhão ou que um ônibus... Como é que eu sei que eles são veículos? Eu sei que eles são veículos porque existe um critério de determinação e existe um uso compartilhado e esses objetos são praticamente paradigmas do que são veículos. Mas o Hart explora uma outra situação no qual alguém para um patinete e surge a questão, mas e um patinete? É veículo ou não é veículo? Bom, esse é um caso no qual eu posso ter dúvida sobre se o critério de veículo se aplica ou não se aplica ao patinete. Se não houver uma convenção prévia, se não houver um consenso, um uso compartilhado, eu tenderia a dizer, olha, existe aqui indeterminação, eu não sei se patinete é veículo. Por que é indeterminação? Porque não há uma convenção, não há um uso compartilhado, não há um critério. Várias categorias jurídicas funcionam desse modo, né? Conceito de substância entorpecente. Às vezes colocam uma substância. Opa! Existe a determinação de um conceito fixado por convenções, que é um conceito criterial. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar uma situação na qual o tribunal tenha que decidir se uma fala ofensiva a uma minoria, sei lá, como o Trump falou, os mexicanos são ladrões, os mexicanos trazem desgraça para os Estados Unidos. Se essa fala está protegida pela liberdade de expressão ou se ela é ofensiva à dignidade humana. Opa, aqui nós temos um problema. O que é dignidade humana e o que é liberdade, de maneira particular, o que é liberdade de expressão? Eu poderia ser tentado
num primeiro momento, e normalmente é isso que nós juristas fazemos. Vamos ver, né? Agora eu fiquei em dúvida, vamos ver um dicionário jurídico. E o dicionário jurídico vai oferecer o quê? Às vezes, casos paradigmáticos do que é falta de liberdades. Escravidão, não dá para chamar escravidão de uma situação de liberdade. Não dá para chamar casos de censura impostas numa ditadura violenta e sanguinária como casos de respeito à liberdade de expressão. E dignidade? A dignidade também, eu posso dizer, há casos em que eu sei que há falta de dignidade. Por exemplo, escravizar alguém é tirar sua dignidade. Ou impor alguém a situações vexatórias, extremas, sem nenhuma justificativa para isso, essa é uma violação da dignidade. Ok. Mas e quando eu me pergunto se essas falas do presidente Trump deveriam ser vistas como violação do princípio da dignidade ou como expressão de um direito à liberdade de expressão? Qual é o conceito de liberdade e de dignidade que eu devo utilizar? O argumento aqui é o seguinte: quando eu tenho um debate desse tipo, eu tenho que observar que a discussão que se trava, ela não se esgota, ela não se resolve apenas através do contraste de determinações convencionais ou criteriais do significado dessas expressões, liberdade ou dignidade. O que normalmente eu faço, sou chamado a fazer, é discutir qual é a melhor conceptualização, qual é a melhor teoria específica que eu posso ter do que é dignidade e do que é liberdade, aplicável ao caso e que pode me orientar sobre como decidir. Porque se eu disser que existe indeterminação, então o que eu faço? Vou jogar para o ímpar? Dessa vez vai ser dignidade, dessa vez vai ser liberdade. Não é assim que funciona a nossa justiça, não é assim que funcionam os nossos argumentos jurídicos. E quando eu me engajo nisso, o que eu faço? Eu me engajo também numa disputa sobre qual é a melhor metodologia para justificar qual é a melhor conceptualização desses dois conceitos. Algumas teorias vão dizer, olha, a melhor conceptualização é tentar imaginar o que aqueles que escreveram a Constituição tinham na cabeça quando eles escreveram a Constituição. Vamos ver o que está escrito. Normalmente isso é insatisfatório, porque a Constituição não traz um manual de como ela deve interpretar seus próprios conceitos. A Constituição afirma o direito à liberdade, o direito à dignidade, mas não diz como que eu vou interpretar o direito à dignidade. Como é que eu estabeleço qual é o conteúdo da dignidade e liberdade. Mas, de qualquer modo, eu poderia ter uma aposta de, bom, então vamos ver o que quem fez a Constituição, o que eles tinham na mente. Vamos ver se algum dos constituintes, aquele que escreveu esse capítulo, escreveu algum livro sobre isso. E, eventualmente, encontramos lá na intenção do legislador. Outra alternativa, que é aquela que, grosso modo, vai ser defendida pelo Dworkin, aponta para a existência de uma melhor forma de conceptualizar um conceito, aquela que encontra no uso desse conceito a expressão mais consistente, mais coerente como um todo do uso desse conceito ou dessa conceptualização do conceito em diversos contextos de uso. E isso pode gerar alguns impasses. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma conceptualização do conceito que me diz que são dois conceitos separados. E essa conceptualização também me diz o seguinte: olha, a dignidade é o conceito mãe, nenhum é mais importante do que esse. Então eu posso dizer, se há um conflito entre dignidade e liberdade, bom, é lamentável ter que sacrificar a liberdade, mas olha, a dignidade é uma espécie de truco, né, de coringa num jogo, ou seja, ele trunfa sempre todos. De alguma forma, houve uma decisão na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, que proibiu a publicação do livro Minha Luta, né, o Mein Kampf, do Hitler. E a argumentação que se utilizou naquele contexto era justamente, olha, a liberdade de expressão não é absoluta, é um valor importantíssimo, está lá na Constituição, mas ela não é absoluta. Existe um outro princípio que é mais importante, que é o princípio da dignidade humana.
esse livro é ofensivo à dignidade humana e, portanto, vamos proibir a venda desse livro na cidade do Rio de Janeiro. Esse foi o raciocínio. Ou seja, eu estabeleço uma espécie de métrica de peso abstrato dos valores. Se não dá para conciliá-los, bom, um deles prevalece. Mas vamos imaginar que eu tenho uma outra teoria dos valores. Como, por exemplo, aquela que me diz que eu desrespeito a dignidade de alguém quando eu não respeito a sua liberdade de expressão. Opa! Aqui eu tenho uma conceptualização desses conceitos que os veem não como independentes e autônomos, mas como interconectados, e um como dependente do respeito do outro. Numa tal conceptualização, eu poderia chegar à conclusão completamente oposta, dizer, olha, se eu não garanto a liberdade de expressão, eu ofendo a dignidade dos indivíduos. Portanto, com resultados práticos concretos. Pois bem, esse exercício de reflexão sobre qual é a melhor metodologia e a melhor forma de estabelecer a conceptualização mais adequada para o caso concreto desses tipos de conceitos é o que o Dworkin chama de atividade interpretativa, e ele chama os conceitos, quando são analisados neste contexto de uso, de conceitos interpretativos. Um esclarecimento aqui. Não é que alguns conceitos são interpretativos, outros são criteriais, ponto. Tudo vai depender do contexto. Por exemplo, o conceito de vida. O conceito de vida é criterial ou é interpretativo? Bom, se eu estou num crematório, se eu tenho que decidir se uma pessoa morreu ou não morreu, ou se eu estou num biotério, saber se o animal está vivo ou não, é um conceito criterial, claramente criterial. Quando alguém dá um atestado de óbito, é um conceito criterial, um contexto biológico. Agora, o conceito de vida, quando ele é disputado, por exemplo, num tribunal, acerca do direito à vida, o direito de um nascituro, ou o direito da vida dotada de valor de uma gestante, interromper uma gestação por causa de uma anencefalia, vamos simplificar o argumento, o conceito de vida que está sendo disputado aqui não é o conceito biológico, não é o conceito criterial de vida. Alguns podem afirmar que a melhor maneira de oferecer um uso interpretativo do conceito de vida é apelando ao conceito biológico. Mas ao fazê-lo, ao criterial, ao fazê-lo, elas transformam no uso concreto da linguagem um conceito criterial num conceito interpretativo. E por que ele é um conceito interpretativo? Porque ele faz não apenas apelo a valores, mas ele faz apelo a valores que demandam interpretação. Lembrando, eu posso ter um conceito criterial, convencional de um valor. Eu posso ter também. Outro exemplo, o conceito de democracia. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: imagina que eu sou sociólogo, estou fazendo uma análise sobre a relação entre democracia e desigualdade social. E eu dou uma definição. A democracia existe quando existem eleições regulares, liberdade de expressão, judiciário escolhido livremente, etc, etc. Bom, eu defini assim, esses são os critérios que eu estou chamando de democracia. E daí eu vou falar lá, analisar a curva de Gini, né, índice de Gini, para saber se democracias trazem maior ou menor desigualdade social. Eu estou usando um conceito absolutamente criterial de democracia. Agora, quando eu me pergunto, sei lá, se os determinadas manifestações ou atos recentes da história brasileira foram violadores da democracia, o conceito de democracia que está aqui em questão não é um conceito criterial. Por quê? Porque ele tem não apenas um apelo valorativo, mas um apelo valorativo que não se determina por critérios estritamente convencionais. Eles são disputados, e são disputados significa que sobre eles pode haver desacordo, e a existência de desacordo não é uma evidência
fatal da sua impossível determinação ou da sua indeterminação radical, mas antes, uma evidência de que a forma pela qual nós podemos torná-los objetivos vai demandar um método distinto, de justificação, de busca de coerência integrada com outros valores, enfim, aí é uma questão que também ela pode ser objeto de disputa. Portanto, esses conceitos eles não se fixam a partir de uma mera convenção, de um consenso. Pelo contrário, a grande questão, a obsessão do Dworkin nos últimos trabalhos foi de explicar como é possível algum tipo de objetividade quando há desacordo. Perfeito. Essa é a questão. Professor, então, nos encaminhando agora para o final, se o professor puder passar assim, algumas dicas de bibliografia para quem quiser aprofundar no estudo do Ronald Dworkin, é claro, para além dos seus 2 livros, né? Do Xadrez à Cortesia, que acho que está esgotado, professor. O professor tem que fazer uma nova edição. E esse aqui, né, o Direito de Desacordo, esse aqui vocês encontram aí para vender na Amazon aí. Tá. Vamos lá. Eu acho que esse debate Hart-Dworkin, eu discordo. Você mencionou um momento atrás o Brian Leiter, né, que é um filósofo de direito americano. Ele escreveu um artigo muito provocativo. Aliás, ele é muito provocativo. Ele é, exatamente. Dizendo, olha, vamos esquecer do debate Hart-Dworkin. Isso aí já é um debate que tem um ganhador. O Hart ganhou o debate, vamos passar para frente, né? E é interessante que outro autor que você mencionou, que é o Scott Shapiro, que é um positivista exclusivista, então, opa, alto lá, não. Nós, positivistas, ainda não respondemos satisfatoriamente a algumas objeções importantes que o Dworkin fazia, especialmente no seu segundo round, sobre o qual eu aqui falei um pouco. Eu acho o seguinte, se você começar a ler o Dworkin, especialmente as obras mais recentes dele, a seco, por elas mesmas, nem sempre será fácil você compreender o que ele está falando. Tá? Eu posso dizer quais são as estratégias pedagógicas que eu tenho utilizado. Uma das estratégias pedagógicas é ler um artigo, que é o Modelo de Regras 1, que é um artigo curto, que talvez seja dos artigos mais citados, pelo menos no mundo anglo-saxão, nos cursos de teoria do direito, e mesmo no curso de direito constitucional, é um texto curto, no qual o Dworkin apresenta, faz uma espécie de um boneco, né, uma caracterização geral, analítica, do que é o positivismo jurídico. Esse texto foi objeto de várias críticas, e de que o Dworkin não teria sido tão fiel, etc. Bom, para aqueles que de alguma forma quiserem recuar um pouco na análise, eu recomendaria a leitura do Conceito de Direito, o livro do Hart, tem 2 traduções, uma portuguesa, da Calouste Gulbenkian, e outra da Martins Fontes. A da Calouste Gulbenkian portuguesa me parece superior. E eu procuraria ler pelo menos os 5 primeiros capítulos. Existe um livrinho do Neil McCormick, que foi um orientando do Hart, chamado EHLA Hart, foi publicado pela editora Elsevier. Hoje em dia talvez não seja tão fácil de achar, tem em inglês e tem em português, uma coleção que eu coordenava. As páginas introdutórias desse livro são preciosas para apresentar, digamos, um modelo hartiano, porque é uma referência importante para entender o Dworkin. Bom, lido esse modelo de regras 1, temos vários caminhos. Se o aluno estiver interessado na teoria positiva do Dworkin, o que ele põe no lugar? Do ponto de vista histórico, o principal artigo que ele escreve, que também ainda é um artigo, não é um livro todo, é um artigo chamado Casos Difíceis, publicado também no livro Levando o Direito a Sério. Eu julgo que uma introdução intuitivamente mais fácil, e costumo indicar para meus alunos, é um artigo chamado Como o Direito se Assemelha à Literatura, que foi publicado num livro intermediário entre Levando Direitos a Sério e o Império do Direito, chamado Como o Direito se Assemelha à Literatura. Ou seja, lá existe um esboço bastante interessante de como
o Dworkin constrói a sua teoria interpretativista do direito. Esse está numa questão de princípio? Uma questão de Esse artigo está numa questão de princípio? Tá publicado lá, está republicado lá. Tá? A questão de princípio é uma coletânea de artigos que foram publicados entre o Império de Direito e o Levando Direitos a Sério. Ou seja, salvo engano, ele foi publicado em 86, mas são artigos que foram... É uma republicação, os artigos tinham sido publicados antes. Tá? Existe um livro útil, que é o livro do Stephen Guest, chamado Ronald Dworkin. A segunda edição desse livro foi publicada na mesma coletânea, mesma coleção da editora Elsevier, que eu coordenava. É um livro muito útil, de maneira geral bastante correto. O único problema dele é que o próprio Stephen Guest lançou uma terceira edição bastante revisada, então ele está desatualizado. E nessa terceira edição, o Stephen Guest incorpora os últimos livros do Dworkin. E nessa segunda edição, que foi publicada em português, nós não temos isso. Né? Eu diria que a leitura seguinte seria o Império do Direito, ou, se a pessoa quiser aprofundar e ler temas diversificados, como é que o Dworkin pode ser os outros textos, ensaios do Levando Direitos a Sério, né? Ou, se a questão que o interessa é de teoria do direito, certamente o Império do Direito. Tá? E os outros ensaios que vêm depois, de alguma forma, Justiça de Toga, tem artigos preciosos de esclarecimento, um artigo muito interessante sobre Hart. E o último grande livro dele, que é o Justiça para Ouriço, é uma retomada, é um livro mais sofisticado, mais filosófico, com muitas notas de rodapé, mas que, digamos, eu deixaria para o final. Se o aluno, no entanto, estiver interessado na teoria da justiça do Dworkin, sobre a qual a gente conversou menos aqui hoje, né, André? Eu recomendaria um livro que eu gosto muito, que é um livro do Will Kymlicka, é um filósofo canadense, está publicado em português, uma tradução. O livro se chama Filosofia Política Contemporânea. Ele tem um primeiro artigo sobre Rawls, e depois sobre Dworkin. As referências que ele lá indica são preciosas também. E eu recomendaria a leitura do Rawls, ou seja, antes é interessante ler o Rawls, pelo menos os 4 capítulos introdutórios de Teoria da Justiça e talvez mais alguma coisa do Rawls, 2 conceitos de regra, etc. E o livro do Dworkin sobre isso é um livro relativamente difícil de ser lido, ou seja, trabalhoso, a Virtude Soberana, mas muito instigante. Se o estudante não tiver com tanto fôlego para isso, o Kymlicka faz um resumo bastante razoável em tamanho escolar, para quem quiser se introduzir nesse tema. Por fim, eu indicaria um artigo que eu acho útil, que é o artigo do Scott Shapiro, o debate Hart-Dworkin, um guia para os perplexos, que foi republicado, está traduzido em português numa coletânea sobre interpretando o Império do Direito, que é essa daqui, ó. Eu até escrevi um artigo sobre o conceito de integridade, são vários autores, e o artigo do Shapiro está publicado aqui. E para aqueles que leem em inglês, eu recomendaria, acima de tudo, um livro do Gerald Postman, que é o Treatise of Legal Theory, está em inglês apenas, mas que eu diria que é a mais abrangente apresentação da filosofia do direito, especialmente no mundo anglo-saxão, que eu conheço. Ele é muito competente, muito cuidadoso, mas é um livro de, acho que quase 1000 páginas, mas muito interessante. As páginas dele sobre Dworkin e sobre Hart são preciosas também. Maravilha, professor. Deixou aqui um programa de estudos para alguns anos aqui para os ouvintes, muito, muito interessante. Eu vou, inclusive, linkar, vou deixar nos comentários aqui as indicações que o professor deixou.
Então, professor, agradeço muitíssimo aí o tempo do professor, até para os nossos ouvintes saberem, tá? Isso aqui foi nossa segunda gravação, né? Para eles saberem o quanto nós os amamos, né? Então, a gente já tinha ficado aqui conversando esse tempo todo, por uma falha minha técnica aí, perdemos a gravação, enfim, e hoje contamos aí com a colaboração do pessoal da Gazeta do Povo. Hoje vai ficar salvo, se Deus quiser. Então, agradeço imensamente. E hoje, como eu sempre me perdia, sabe, professor? Eu não sou apresentador de programa, né? Então, eu sempre me perdia no final. No final, eu ficava um pouco sem saber o que falar. Hoje, eu preparei um textinho aqui de finalização para os nossos ouvintes, aqui, que eu vou ler aqui, então. Então, aqui, ó, chegamos ao fim da nossa entrevista aqui, da nossa conversa sobre o Ronald Dworkin, uma figura monumental no campo da filosofia do direito e da teoria política. Então, gostaríamos de agradecer imensamente ao nosso convidado, professor Ronaldo Porto Macedo Júnior. Foi meu professor no doutorado, foi um imenso prazer, por compartilhar seus conhecimentos e insights valiosos sobre a vida e a obra de Dworkin. Para todos os nossos ouvintes, esperamos que esta conversa tenha sido esclarecedora e inspiradora. E não deixem também de conferir os nossos 2 primeiros episódios. No primeiro, a gente conversou com o Samuel Fonteles sobre um pouco a questão do originalismo e a sua recepção, possível recepção no direito brasileiro, que foi o objeto do doutorado dele. E no segundo episódio, a gente falou sobre os fatos constitucionais com o professor Guilherme Marinoni. São discussões igualmente fascinantes e que complementam o nosso entendimento sobre ideias jurídicas e filosóficas. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de seguir os canais da Gazeta do Povo nas redes sociais e se inscrever aqui para receber o nosso videocast, né? Porque também tem vídeo, não é só podcast, para não perder os próximos episódios. Além disso, adoramos ouvir a sua opinião. Deixe seus comentários, perguntas e sugestões e faremos o possível para abordá-los em futuros episódios. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima. Bons estudos e um forte abraço a todos. Um forte abraço para o senhor também, professor Ronaldo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer a conversa.